um erro mesmo você olhar para aquela pessoa que tem as demandas dele, tem a questão com a depressão, com o alcoolismo, e falar, se te fez mal, como me fez mal, não é amor. Não acho isso correto. Entendeu? Esse é o meu ponto. Aí eu falo, eu amo a minha planta, eu amo a minha cachorra, para mim, tudo é amor. Ai, gente, do Spotify, por favor, veja no YouTube, tá? Oi, gente, esse é mais um episódio, é o 7º episódio do nosso podcast Bi Escuta Isso. E como de costume, tá aqui eu e meu colega de trabalho, João Luquior, psicólogo. Oi, galera, vocês vão ter que me aceitar com esse roxinho hoje, porque eu tô dodói. E minha queridíssima e melhor prima... Hello! Bruna. Eu pensei nesse episódio porque... me levantou muitas questões ter lido um comentário de uma pessoa no meu Instagram e eu queria discorrer um pouco disso, porque é um tema que eu gosto muito de falar. Acho que é um tema que tem muito material para poder ser desdobrado e eu acho que cada um pode ter uma opinião bem diferente. Né? Uma visão do tema. Outro dia, eu postei algum post, eu não lembro exatamente sobre o que era, mas era sobre relacionamento. E aí uma pessoa me mandou inbox falando que só de pensar na possibilidade do quase algo dele terminar dele, ele tinha uma sensação de morte. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Porque me parece que ele falou de um lugar de que ele estava com medo de perder esse amor. Uhum. E aí, qual que é a questão que me levanta primeiro, né? O que a gente aprendeu que é amor? E se a gente aprendeu que amor e dependência é a mesma coisa, né? Qual que é o limiar entre uma coisa e a outra? Existe essa diferença entre uma e outra? E aí, pensando também nessas duas coisas que podem ser separadas, eu trouxe uma terceira, que pensei agora, que é uma coisa quando você depende da outra pessoa e confunde isso com amor, e outra coisa é quando você se coloca num lugar de isolamento e chama isso de amor próprio, chama isso de eu não dependo de ninguém. E aí eu queria saber o que vocês acham sobre isso. O que é amor, o que é dependência? É a mesma coisa, é diferente? Quer começar, João? Eu começo com a minha Não, bomba. fica à vontade. Gente, para vocês terem ideia, que nos bastidores já rolou muita conversa sobre isso. Então eu faço questão que Dona Bruna comece. Gente, é assim... Isso é uma das noias que aluga um triplex na minha cabeça. Por quê? Porque eu acho que a gente comete um erro gravíssimo em dizer o que é e o que não é amor. Todo mundo que já teve um relacionamento, que teve um chifre, que teve um rolê abusivo, ou que a própria pessoa foi, né? Porque dificilmente a gente é a vítima e a outra pessoa é o vilão, falando em relacionamentos, né? Não onde uma pessoa tenta matar a outra, enfim. Dificilmente, normalmente as pessoas terminam e falam, se te fez mal, não era amor. E a minha teoria que eu sustento, viu, João? É que eu acho que a gente comete um erro gravíssimo. Oi, desculpa? Polêmica. A gente comete um erro gravíssimo falando, se te fez mal, não era amor. Se te machucou, não era amor. Ou até você, né? Você não amou. Porque eu acho que tudo é amor. No sentido de que a gente cresce ouvindo que o amor é esse amor dos contos de fada, que ele vai preencher o seu vazio. E quase que no oposto disso, tem uma outra pira minha, que é esse rolê de que, por exemplo, as pessoas falam que quando a gente entra num relacionamento, muitas vezes a gente vai mais pelo que é familiar do que por analisar se o relacionamento é saudável ou não. Então, a gente, falando de sentimento, a gente não sabe o que é amor, a gente sabe o que é familiar, a gente sabe o que a gente está acostumado a viver. Então, eu sustento minha teoria de que é um erro gravíssimo a gente separar o que é ou não é amor. Eu acho, tanto é que num relacionamento, eu acho que amor é tipo 30% do relacionamento, o resto é construção, o resto é outras coisas. Mas eu acho que tudo é amor. É esse meu ponto. Tô falando com dois psicólogos isso. Mas você está colocando amor e dependência no mesmo balaio?
coloco, eu, Bruna, acho que não existe dependência se não tiver amor. Não faz sentido para mim você falar, é dependência emocional. Ou não existe amor se não existe dependência. Oi? É não. Diferente? Eu tô dizendo que não é possível existir a dependência se não existir o amor. E aí, eu né, gostaria da palavra, por favor. Já eu penso totalmente o contrário. A importância Gente, vale lembrar de que são 2 psicólogos, eu sou de TI e de ADM, viu? E sou Madonna, lembrem disso. Vai, João. Mas eu acho que é muito importante da gente começar a colocar o lugar das coisas em seus devidos lugares. A gente não pode colocar no mesmo lugar a dependência emocional do que é o amor. Né? E aí, quando tu fala, eu acho que a gente comete um erro gravíssimo quando a gente fala que, quando a gente tenta nomear o que é amor, né? Mas, quando a gente para pensar sobre o que é amor, a gente precisa se perceber dentro do que a gente chama também sobre o que é amor. Né? Principalmente nesse ponto. Se eu estou disposto a me relacionar com outra pessoa, e aí eu não estou dizendo que o amor ele é esse amor de que a gente aprendeu lá atrás de princesa, príncipe da Disney, mas é de entender que você vai ter que lidar com a vulnerabilidade do outro, com os defeitos do outro, com as diferenças do outro, assim como esse outro também vai ter que lidar com as suas diferenças, sua vulnerabilidade, seus defeitos. Né? Relacionamentos são isso, altos e baixos. É muito importante a gente colocar aqui num ponto e que isso é diferente de, por exemplo, uma pessoa que tem dependência emocional na outra. Porque, né, socialmente pensando, nós somos seres interdependentes. Né? Nós precisamos de outras pessoas. Rede. É uma rede. Somos uma rede. A gente precisa de outra pessoa, né? Até para aprender a falar, aprender a andar, para tudo, assim. Da mesma forma como a gente é atravessado, a gente também atravessa essa rede, né? Então é uma troca. Na dependência emocional, quando uma pessoa ela não se entende como um indivíduo existente, mas ela quer se entender como uma extensão desse outro. Ou seja, eu não existo sem uma pessoa específica. Né? Eu não consigo lidar com a vida, com as coisas, sem essa pessoa específica. Né? Enquanto a interdependência é você entender que, bom, sim, preciso de outras pessoas, mas de entender que eu sou um indivíduo, eu sou uma existência, aquela pessoa é outro indivíduo, é outra existência, e como é que a gente faz para poder lidar com essas diferenças, né? Sobre o que faz sentido para ti dentro dessa vivência e o que não faz sentido para ti. Né, sobre como que é viver autêntico e o que não é autêntico na tua vida. Mas a dependência emocional é quando você não consegue enxergar a sua vida sem essa outra pessoa, de que a sua existência ela depende de uma pessoa específica, né? Não de uma rede, mas sim de uma pessoa específica. E aí quando a gente fala que é importante dar nome aos bois, do que de separar o que é amor, o que é dependência emocional, é justamente para você começar a perceber os padrões, por exemplo, do que é uma relação disfuncional, né? Do que é, como é que você está se vendo dentro dessa relação, como que você se sente dentro dessa relação, né? E aí até tu citou esse ponto, né? Porque fulano, ele aprendeu a se relacionar assim, né? É a forma como ele se relaciona com o mundo. E é uma forma, pelo exemplo que tu deste, é uma forma de um relacionamento disfuncional. Mas não quer dizer que a forma que ele aprendeu a se relacionar com o mundo que é uma forma saudável. Né, que é uma forma que não vai causar sofrimento para outras pessoas e até para ele mesmo. Mas o meu ponto, eu ainda vou sustentá-lo, é que o amor, ele é o que sustenta essa rede. Para mim, amor é o desejo de permanecer, de continuar, de sustentar aquilo. Isso é amor. Acabou. Para mim, é isso que é o amor. E aí você falou alguma coisa que me remeteu a... e aí a gente fala... Para a gente aprender a diferenciar o que é um relacionamento disfuncional do que é um relacionamento funcional. Mas você percebe que nisso a gente sempre vai negando o amor, então não era amor. E, cara, todo relacionamento vai ter uma dose de disfuncionalidade. Eu não consigo. Eu não consigo olhar para um relacionamento a gente tremendo o olho volta, assim.
Fazendo assim, ó, igual o gatinho lá, a figurinha do gatinho. E falar, nossa, que relacionamento funcional, sabe? Eu acho que o nosso erro é justamente esse negar. Ai, não era amor. Ai, é um relacionamento disfuncional. E aí não vai sobrando nada. Eu acho que o erro é esse. Para mim, amor é o que sustenta a rede, no sentido de é o que faz com que você queira permanecer. Acabou. É só isso, entendeu? O resto, daí em diante, é a construção de relacionamento que você vai fazer. Pronto, podem falar. O bom é que eu sustento Eu vou deixar o Júnior falar. Aí depois eu falo. Quando você fala sobre o que sustenta a rede é o amor, me causa a impressão de que você está dizendo que o amor não tem limite. E quando a gente coloca o amor nesse lugar de não ter limite, um amor abusivo tá nessa rede, entendeu? Pra Isso mim, que sustenta sim. a relação. Pra mim, um amor abusivo é amor. Ele é um amor abusivo, mas ele é amor. Lide com isso. Isso nunca entra na minha cabeça. Um amor abusivo. Olha só. Amor. Porque eu acho que questionar Quem tá isso escutando no Spotify exatamente. deveria ver no YouTube as reações, porque tá ouro. O Júnior tá vermelho nesse momento, sabe, divertidamente, a raiva. Porque quando você coloca no amor funcional e no disfuncional, para mim, isso precisa ser refletido, pensado, desdobrado, justamente para chegar nesse lugar que o João está falando, de você entender que você está numa relação disfuncional. Porque se você não pensa sobre isso, se você não filtra isso, você vai se enfiando em relações tóxicas achando que isso é amor. Eu estou falando isso porque, por exemplo, em alguém ou em algum momento aí fez algum vídeo que eu concordo, o problema não é o que a pessoa disse, é como as pessoas interpretaram isso. Que amor é uma coisa que você entende os defeitos do outro, o outro entende seus defeitos e a gente aceita e permanece e escolhe permanecer nesse lugar. Eu entendo isso e concordo também. Porque quando o oposto disso, para mim, é você vai me completar e eu vou te completar. Mas eu não exerei uma responsabilidade e nem a competência de completar ninguém, e o contrário também. É muita responsabilidade para se carregar de preencher o outro. Isso não vai acontecer. Só que uma coisa é você entender os defeitos do outro, permanecer nessa relação. Só que aí a gente precisa questionar que defeitos são esses. Porque uma coisa é, deixou a toalha em cima da cama. É uma coisa que você não suporta. E aí vai na minha primeira pergunta, de o que é um relacionamento em que não há limites, e que aí a gente entra no relacionamento abusivo, e quando é que você se defende de qualquer coisa e você se isola e não entra em nenhuma relação. São dois extremos, e eu acho que são dois extremos disfuncionais. A diferença é que você está com uma pessoa e a outra é que você está sozinho, né? Existe um meio. Então eu acho que a gente deveria se questionar que defeitos são isso. Que uma coisa é quando a pessoa é bagunceira, quando a pessoa ela é mais desorganizada, quando a pessoa ela é mais desatenta. Outra coisa é quando a pessoa te diminui, outra coisa é quando a pessoa te agride, quando a pessoa te coloca no lugar de dependência financeira, de dependência emocional, de controle, né? E isso para mim, e eu quero dizer que não existe certo e errado, é como na clínica, cada um pensa diferente, cada um funciona de uma forma diferente. Mas para mim não faz o menor Apesar de que eles estão querendo me dizer aqui o que é o amor, viu, gente? Menina, eu tô esperando o Júnior terminar de falar, porque eu quero alugar um triplex aqui. Vai. Porque eu fico pensando que se você não coloca, não é sobre colocar limite, é sobre pensar o que vem junto com isso que a gente chama amor, a gente só vai se enfiando em relações disfuncionais. E eu não estou dizendo que você pensa, identifica que você está dando uma relação disfuncional e você sai dela do outro dia. Não é assim que funciona. Fácil assim. Mas uma coisa é quando você só segue o outro, e é o que o João falou. Eu me sustento a partir de um outro o tempo todo. E aí é um ano de relação, 2, 3, 10. E aí que eu não fico confortável, porque o outro ele tá me levando. Eu só tô seguindo aquela pessoa. E quando ela vai embora, eu fico vazio. O que a gente mais escuta em fim de relação, perdi meu chão. Você acaba terceirizando a sua existência para outra pessoa. E aí, quando ele sai, você fica nesse ponto de será que eu ainda existo sem esse outro? O que te sustenta é o outro. Só que a gente não pode deixar que a nossa subjetividade seja sustentada por uma outra pessoa, porque a outra pessoa,
ela não tem responsabilidade quanto a isso. 2, ela pode ir embora a qualquer momento. E aí, como é que a gente fica? Né? Pensar sobre isso não é para necessariamente sair disso, mas é identificar que talvez você esteja numa relação tóxica e que, quando isso acabar, o que era ruim vai ficar pior ainda. E aí, o que a gente tende a fazer é voltar para ela ou voltar para uma parecida. E aí a pessoa está sempre se sustentando a partir de outra pessoa. Isso que a gente está falando de relacionamento. Mas, às vezes, isso que sustenta a outra pessoa é um relacionamento, mas é o álcool, é o sexo de risco, é o excesso de trabalho. E aí a pessoa ela sempre vai colocando uma coisa nesse lugar, nesse vazio que ela mesma não consegue sustentar e que é dela. Ablei. Aí eu vou alugar um triplex agora, principalmente na minha cabeça e na cabeça do Júnior. Porque o que acontece? A gente começou essa discussão aqui, mas a gente já estava tendo essa discussão antes mesmo de começar o episódio, né? E aí eu vou ter a oportunidade para poder falar. A minha abordagem é fenomenologia existencial. E eu fiquei pensando, gente, se eu partir de um ponto fenomenológico da Epocé, o que é Epocé? Vou explicar aqui rapidinho para vocês. É quando você deixa para trás os seus pré-conceitos, os seus pressupostos, para escutar aquilo que está vindo da forma como aparece para ti. E aí o que eu fiquei pensando é que aqui, durante esse episódio, no início desse episódio, a gente está o tempo todo tentando mostrar para a Bruna o que é esse amor que ele é, de alguma forma, saudável. Né? O que é amor nesse sentido do entender que você tem a sua individualidade, a sua existência, e esse outro é esse outro, né? Desse relacionamento que tem altos e baixos, enfim. E aí o que eu fiquei pensando aqui é isso. Eu e o Júnior, a gente está partindo de um pressuposto de estamos falando sobre como que é ou como que seria um tipo de amor saudável. E aí o triplex existe amor tóxico? E aí esse quando é o meu fala ponto sobre a ideia do que se é amor, a gente parte de um princípio, de um ponto que amor é algo que é saudável. No entanto, eu pergunto para vocês, e aí que é o logo triplex, o amor, ele consegue ser tóxico ou também existem outros nomes para isso, além, por exemplo, a dependência emocional, que é que também já é uma coisa diferente, que a gente consegue identificar aí nesse meio do se relacionar com o outro. Aí o triplex é esse, né? Vou só reiterar Pode falar, João, desculpa. Só vou reiterar meu argumento. Não, peraí, minha vez agora. O meu ponto... Não silencia a mulher dessa sala. Uma mulher, mandona ainda. O meu ponto é... Você falou, é um amor abusivo, é um amor tóxico, é um amor saudável. Percebe que tudo é amor? Você só tá separando no que é tóxico, o que é saudável, o que é abusivo, o que não é. O meu ponto é, sim, tudo isso é amor. Aí a gente pode categorizar a relação. Essa relação é uma relação saudável ou não? É uma relação que eu quero permanecer ou que eu quero sustentar ou não? Mas para mim, a partir do momento que você fala, é um amor abusivo, para mim, a resposta tá aí da sua pergunta. Vocês categorizaram em amor Vocês abusivo. Não. O Júnior categorizou em amor abusivo. É amor, só que o tipo deste amor é abusivo. O meu ponto é, o nosso erro está em negar o que é o amor. Porque a gente vai negando tanto o que é o amor, que no final das contas nada é amor. Pelo que eu entendi, existem tipos de amor para ti. Não é que exista tipos de amor, é que tudo é amor. O que faz a gente permanecer numa relação, para mim, é amor. Ainda que seja o amor que vem pelo que a gente aprendeu como é familiar ou não. Gente, igual eu tava conversando aqui antes, eu tenho uma relação péssima com meu pai. Para mim, o que fez ele permanecer nessa relação por tanto tempo foi amor. Só que é uma forma de amor que não me serve. Essa relação não me serve. Eu não quero para minha vida. Então, eu tiquei. Mas eu acho um erro mesmo você olhar para aquela pessoa que tem as demandas dele, tem a questão com a depressão, com o alcoolismo, e falar, se te fez mal como me fez mal, não é amor. Não acho isso correto. Entendeu? Esse é o meu ponto. Aí eu falo, eu amo a minha planta, eu amo a minha cachorra, pra mim, tudo é amor. Ai, gente, do Spotify, por favor, veja no YouTube. Gente. Deixa eu um pouquinho. O que você está dizendo é que se a pessoa... Eu não quero provar o que é amor, até porque eu não sei responder essa pergunta. Porque
Amor, quando a gente fala a palavra amor, é a mesma coisa para todo mundo. Mas quando a gente vai dar um significado para isso, a gente é atravessado por muitas coisas e cada um vai dar um significado diferente. Mas a impressão que eu tenho é que quando você está dizendo que se a pessoa. E a minha intenção, vou repetir, não é explicar o que é amor, é sobre separar o que é amor e o que é dependência. E eu acho que essas coisas se misturam e a gente chama de uma coisa só. Sim. Porque quando você me diz que todo amor, tudo isso, amor, seja ele um amor saudável, entre muitas aspas, e um amor tóxico, entre muitas aspas, é tudo sobre amor. Ele já com dificuldade de falar. Mas o meu ponto é quando diferencia uma coisa da outra. Porque alguém pode muito bem falar, eu amo ele, isso é uma relação extremamente tóxica, a gente chama isso de amor, mas ainda assim existe a dependência lá. Uma coisa é o amor que ele sente, outra coisa é a dependência que ele sente. Mas aí eu fico pensando naquelas pessoas que estão em relacionamentos, elas claramente não amam a pessoa, não porque eu estou dizendo, porque elas acham isso, mas ainda assim elas não conseguem sair daquilo. Isso para você também é amor? Porque ela escolhe. E assim, e eu não estou falando, por exemplo, daquela pessoa Você consegue dar que não um tem exemplo? rede de apoio, que Fala não tem... de um exemplo de uma relação nesse formato, só para eu conseguir... Porque, assim, para mim, eu não diria que é o amor, porque você partiu do pressuposto em que a pessoa está falando que não ama, mas escolheu permanecer. Para mim, se ela fala que não ama, ok. Ela deve ter os motivos dela para permanecer. Mas eu ainda sustento o argumento de que, para mim, o que me faz permanecer é o amor. E se a pessoa acha que é amor, mas não é amor? Quem é que vai dizer se é amor ou se não é amor, se a pessoa acha que é amor? Esse é o meu ponto, entendeu? Só ela vai poder dizer isso. Mas a questão é que quando você não consegue separar uma coisa da outra, você não consegue nem pensar sobre isso. Mas eu acho, cara, eu acho que na vida, na grande maioria das vezes, a gente não vai separar. As coisas não são uma coisa ou outra, é tudo ao mesmo tempo. O amor e a dependência emocional. Para mim, elas coexistem. Por isso que a gente faz terapia para poder separar uma coisa da outra. Sim. Por isso que a gente faz terapia, então, exatamente para poder separar, colocar cada coisa no seu lugar. Então, mas é para você a gente consegue nomear. Óbvio que não. Ó, a gente está se atropelando pela primeira vez. A gente consegue nomear, mas dentro da relação, as coisas que a gente nomeou como coisas diferentes, elas coexistem. O meu ponto é, não é uma relação que você vai olhar e falar, esta relação é amor, esta relação é dependência emocional. Para mim, elas só podem... Não que elas só podem existir juntas, porque o seu ponto em que você falou que não existe amor, mas a pessoa escolheu permanecer, para mim, se ela falou que não existe amor, não existe amor. Ela deve ter os motivos dela para permanecer. O meu ponto é, eu acho um erro a gente a gente negar o que é o amor. Esse é o meu ponto. Eu acho um erro negar o que é o amor. Vai, João. Quando tu fala sobre essas coisas coexistem, aí tu já tá dizendo que são coisas diferentes, porque elas não existem como uma só, mas elas coexistem. Então, é justamente nesse ponto da importância de você nomear e perceber as coisas, nesse sentido de entender, o que é amor aqui? O que é dependência emocional? O que é um relacionamento disfuncional? Mas, novamente, se as coisas coexistem, eu te pergunto, o que é amor? Pois é, fica essa grande questão sobre o que é amor. Entende? Porque... aluguei o triplex na cabeça dos dois psicos! Não é nem isso. Não, eu sei exatamente o que não, é porque pra mim, por exemplo, pra mim, eu sei, tipo, qual é o sentido e o significado do amor pra mim. Mas é como a gente já discutiu isso, de que para cada pessoa é diferente. E a ideia da discussão aqui é também a gente colocar nesse ponto da importância da gente também reconhecer quando isso é... E aí eu vou usar essa palavra de novo. Quando se passa do seu limite, quando isso é disfuncional, nesse ponto em que você não se vê mais existindo sem um outro específico, quando essa relação ela já se torna abusiva nesse sentido, abusivo psicologicamente, fisicamente, patrimonial, enfim, todas essas coisas. Então, o que a gente está falando aqui, eu acho que é mais nesse ponto de que, amor de fato
a gente pode ter aí no dicionário o que significa amor, a gente pode ter Vamos ver as leituras gregas, as poesias e os poemas, mas as leituras gregas, poesias e poemas falam sobre como a pessoa interpreta o amor. Então, sempre implicar a interpretação dele sobre o que é amor. E aí, eu não estou aqui para mudar o que tu está pensando que é amor ou não, mas o que eu estava falando era nesse ponto de que a gente pode procurar no dicionário o que significa amor, a gente pode procurar nas poesias, nos poemas, nos contos gregos sobre o que pode significar amor, mas, querendo ou não, a gente está sempre vendo o que significa a partir da perspectiva de um outro, né? Nesse sentido de que é importante que a gente reflita sobre qual é o sentido do amor para a gente, o que significa para a gente. Mas aí o que eu fico pensando também é nesse ponto de que o que é amor, então? Eu não tenho essa resposta. Mas enquanto você estava falando, João, o que eu fiquei pensando é uma coisa nada a ver, mas na minha cabeça faz sentido. Quando a gente mistura o óleo com a água, elas não se misturam. Se você chacoalha os dois, momentaneamente aquilo é o que vocês falaram sobre coexistir água com óleo. Se chacoalhar o tempo todo, aquilo vai ficar misturado. Mas ali tem duas coisas diferentes, embora elas estejam coexistindo, pelo menos naquele momento. O meu ponto é exatamente separar uma coisa da outra, identificar que isso aqui é amor. E eu não estou falando que amor é isso ou aquilo. Cada um vai dar o significado para isso. Agora, a dependência é uma outra coisa. Entende? São coisas diferentes, são coisas que podem coexistir, mas se a gente não conseguir nomear, separar, identificar, a gente sempre vai cair. A gente sempre não. Sim. A possibilidade de você entrar numa relação... Eu trocaria... Que não é saudável. Que não é saudável para uma relação que vai te adoecer, você vai naturalizando aquilo e você vai se atrofiando ao longo do tempo. Porque você acredita que aquilo é amor. Porque você acredita que aquilo é amor. Repito, não é sobre o que é o que não é. É sobre separar uma coisa da outra. Porque não necessariamente... Né, porque o que eu estou falando de dependência, por mais que seja uma coisa que pareça ser muito clara para nós três, cada um dá um significado diferente. Exato. Mas ainda assim, são duas coisas diferentes, são duas coisas que cada um vai, ou pelo menos deveria dar o devido significado, desde que estejam separados, embora eles coexistam. E eu fico pensando no divertidamente, né? São muitos sentimentos, eles são separados, mas ao mesmo tempo eles estão trabalhando o tempo todo juntos. Isso não significa que seja uma coisa só, significa que sejam muitas coisas que acontecem às vezes ao mesmo tempo, mas se você não identificar o que é raiva, do que é tristeza, você pira, né? Então você... Sim. Enfim, acho que é isso. Mas eu acho que é muito importante esse ponto que tu traz, porque... E aí talvez traga até um pouco do que Bruna falou. Às vezes uma relação, ela pode ter amor, mas será que pode ter também... Onde tem amor, pode ter dependência emocional? E onde tem dependência emocional, pode ter amor? Sim. Né? Porque são duas coisas diferentes. Exato. E aí, não talvez é que uma... a gente... Não é que uma anula a outra. As duas, elas podem existir juntas. Exatamente. Mas quando a gente começa a separar... Porque, na minha cabeça, quando eu começo a identificar isso aqui pode rolar uma certa dependência, sei que estou dependente dessa relação, essa pessoa está dependente dessa relação, amo essa pessoa, sinto que ela me ama, mas é uma relação mais de dependência do que de amor. Quando eu começo a separar, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de abrir mão desse amor para não me adoecer emocionalmente, entendeu? E é justamente você percebendo esse ponto de que até que ponto vale a pena você lutar por um relacionamento por achar que tem amor, quando na verdade ele é um relacionamento que não é nada saudável para ti. E mesmo tendo amor nessa relação. Para mim o ponto é exatamente esse. É por isso que eu falo. Para mim o erro é justamente essa separação entre o que é e o que não é o amor. Porque se a gente olha uma rede e se tem vários pontos de amor, aquele amor daquela relação para de ser tão essencial, tão primordial. Quando vocês falam
da dependência emocional, eu entendo que é isso, é você acreditar que você só existe a partir do olhar daquela pessoa em específico. Mas para mim é justamente isso, tudo é amor. Uma relação de uma mãe com uma filha vai ter amor. Se alguém falar que minha cachorra não me ama, morte para essa pessoa. Para mim vai ter amor. As minhas gatas também. E, gente, eu amo a minha plantinha que eu molho dia sim, dia não, e que eu vou e gasto dinheiro para ter o adubinho para ela ficar bonito. O meu ponto é que, para mim, tudo isso é amor. Aí, o que a gente tem que analisar é uma relação que eu quero sustentar na minha vida? Essa é a relação que eu quero ter? Faz sentido para mim permanecer nessa relação? Mas não negar que é amor, cara. Para mim, é igual falar... sabe quando você vai pra Miss e pergunta o que você quer? Eu quero a paz mundial. Pra mim, quando a gente tá categorizando o que é e o que não é o amor, é meio que isso. Uhum. Porque o amor é isso, o amor é aquilo. Não, gente. O que a gente tem que olhar é a relação, ela é saudável ou não? Você quer sustentar essa relação ou não? Para mim, eu entendo que vocês falaram tudo isso, mas para mim ainda o erro é negar o amor. Só é amor se te faz bem. Discordo. Eu acho que a grande resposta para isso é depende. Sabe por quê? Porque enquanto, que ódio enquanto de falar tu com falava... eu sou de TI, eu quero booleano. É sim ou é não? É true ou é falso? Sabe por quê? Enquanto tu falava... Não eu ficava temos essa pensando, opção, senhora. eu ficava pensando nesse sentido de... Pensando no sentido da clínica mesmo, nesse ponto de identificar isso, de que o que você sente é amor ou é dependência emocional? O que você sente é amor ou, como já dizia a Lady Gaga, é uma perfeita ilusão, né? Ou você acredita que, né, por mais que tenha identificado que exista uma dependência emocional, também existe amor. E o que é isso que você chama de amor dentro dessa relação e o que é isso que você chama de dependência emocional, né? E aí eu acho que por isso que é importante você dar nome às coisas e categorizar nesse ponto, para fazer com que a pessoa, ela, né, de alguma forma, ela crie essa consciência de que então eu entendi que isso aqui, na verdade, não é amor. O que eu achava que era amor era dependência emocional, né? E talvez o que eu enxergue aqui como amor não seja o suficiente para poder manter uma relação que já não funciona para mim, né? E aí eu acho não que... enxergaria como o que é aqui não é amor, aqui é dependência emocional. Eu, Bruna, enxergaria como aqui existe amor, mas também existe uma dependência emocional que eu não quero sustentar, entende? Não é amor ou dependência emocional. É amor e dependência emocional. Pronto. Aí eu separo. Porque eu fico pensando que quando você separa isso, é o que você falou, você escolhe, né, de uma forma mais consciente se você quer ficar ou não. Mas também tem a possibilidade de quando você separa uma coisa da outra, você percebe, bom, eu amo essa pessoa, sinto que sou amado também, então quero permanecer. Mas o que eu faço com isso que é a dependência? E aí a dependência é o que a gente falou sobre essa pessoa se sustentar a partir do outro. Se você consegue separar essas coisas, você entende que existe um grau de dependência ali, não é que nunca vai haver um grau de dependência dentro de qualquer relação, sempre vai haver. Mas quando é um grau de que isso te atrofia, quando isso te despersonaliza, quando isso tira a sua subjetividade, você pode reconstruir isso. Uhum. E não necessariamente sair dessa relação. Por isso que eu acho muito importante separar o óleo da água, porque você mistura e você fica no mesmo lugar. E eu acho que é nesse ponto justamente também e o porquê o depende, né? Tem isso de que às vezes, mas é amor ou é porque aquele outro tá sustentando a idealização para ti do tipo de pessoa que tu queres viver, né, ao teu lado. E aí tem muitos poréns, tem muitos dependes, tem muitas coisas, porque é muito sobre o que faz sentido pro outro, entendeu? E aí a hora que você falou isso, a minha resposta seria os dois. Entende? Ai, gente, eu tô rindo porque foi o episódio inteiro só nessa... só no meu triplex. Eu acho que a gente poderia colocar o nome do episódio. Era amor ou uma perfeita ilusão? Eu botaria era amor ou era cilada, sabe? Cilada. Sim. Mas sabe uma coisa que eu fico pensando também? É porque a gente sempre coloca uma pessoa como dependente dentro da relação e normalmente a gente enxerga essa pessoa como uma pessoa que é submissa, que ela está sendo controlada.
Quando você está no controle também, que você tem a necessidade de controlar o outro, que você tem a necessidade que o outro se veja só a partir de você, isso também é dependência. Também é Só dependência. são mecanismos diferentes de lidar com sabe-se Deus o quê? Com esse vazio que a pessoa carrega dentro dela e não sabe lidar com isso. Né? Exato, né? No sentido de que as duas partes alimentam essa dependência. Né? As duas partes. Eu pensei isso que o João falou sobre... Às vezes a pessoa que está sustentando a dependência do outro, ela também coloca a outra pessoa nessa posição. Né? Então, assim, não é só uma pessoa que depende. É muito comum as duas pessoas se codepender. Não sei se existe essa palavra, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas é porque eu vejo isso muito na clínica. Quando uma pessoa percebe isso e ela resolve sair dessa relação, independentemente se ela seja a pessoa que está na posição de controle ou na posição de ser controlada, ela se perde. Ela fica vazia, ela fica sem o que normalmente eles falam, não tem o chão. Né? Porque essa pessoa ela só investiu no outro, né? E ela nunca investe nela. Quando você separa uma coisa da outra, você tem a possibilidade de entender, porra, ele gosta disso, mas eu não gosto disso. Eu gosto daquilo. Então, vou investir um pouquinho em mim. E aí você começa a criar uma própria sustentação. Porque se essa relação chegar a acabar, os dois ainda vão sofrer, porque qualquer rompimento causa sofrimento, mas você consegue se sustentar quando o outro vai embora. É um pouco mais fácil, não significa que vai ser sempre fácil, quando você tem consciência disso. Mas por isso que eu acho importante nomear o que a gente sente. Bruna, vou insistir no meu ponto e vou dizer que se a pessoa olha para a própria vida entendendo que esta relação que é nociva é amor, mas todas as outras relações também são amor, ela não vai ter tanto medo de perder o amor ao sair dela, porque olha quanto amor, entende? Esse é o meu ponto. Sabe o que ela faz? Ela vai colocar outra pessoa no lugar e fica na mesma relação. É a vida, né? Não é assim que é a vida? É assim que a vida são muitas vidas. Não, é porque aí eu já vou para outro ponto. Aí a gente vai para o lugar em que a gente sustenta essas relações sendo iguais, ou a gente vai para o lugar em que a gente nega as relações, aí já desdobra para outros vários pontos. E aí eu acho que é uma pergunta... O Júnior! Vamos, cadê o espelho? Pega o espelho aí. Quem tá ouvindo, pega o espelho e se pergunte. Qual lugar que o amor ocupa na sua vida? Aquelas... Justo, eu acho que é uma boa pergunta. Inclusive, eu acho que esse questionamento do episódio de hoje é um questionamento que tem várias respostas. E também tem aquele ponto de que, será que é uma pergunta que merece ter uma única resposta? Não. Ou melhor, Exatamente. Eu diria, será que vale vale perder tempo nessa pergunta? Vamos mudar a pergunta? Acho que vale. Eu acho que vale muito. Em vez de perguntar se é amor ou não é, a gente pergunta se você quer sustentar a relação ou não, se a relação te faz bem ou não. Não perde tempo perguntando se é amor. Você quer sustentar a relação? Porque tudo é amor. Meus amores, depois de meia hora os psicólogos tipo... Invistam tempo sim se perguntando se isso é amor ou não. Gente, vale dizer que eu faço terapia há uns 4, 5 anos, viu? Então, para mim, vale tempo fazer terapia. Vale. Eu acho que vale pensar sobre não se questionar se isso é amor ou não. Mas vale se questionar a que custo a gente quer sustentar esse amor. Porque às vezes é um custo muito caro. Sim. Então vale você questionar sim. Quem tá ouvindo aí, Ziado? Se questione sim. Travado, olha, né? Escutaram o Oli, né? O Oli, ele concordou com o que o Júnior disse. Eu não ouvi. Chama ele aí. Aquelas... Filho. Falsa. Para mim não é que vale tempo não é que não vale tempo se questionar. Para mim o que eu mudei não é se vale se questionar ou não, mas qual a pergunta que você está fazendo? Eu acho que a gente tem que se questionar o tempo inteiro. Não tô que faço terapia há anos, né? Uma vez uma pessoa me falou assim, eu não faço terapia, porque se eu fizer terapia eu vou terminar meu namoro. Porque ela não quer se questionar, talvez ela não consiga, pelo menos nesse momento, sustentar e entender que talvez ela não está numa relação de amor, ou então que ela está numa relação que tem amor, mas que a dependência prevalece mais do que isso.
Perfeito. Então, eu acho que tem que se questionar, sim, mas também tem que saber o que dá para sustentar naquele momento. Não é sobre não se questionar, Exatamente. é entender que existe um limite ali que talvez você não consiga sustentar naquele momento. Porque quando a gente está falando de sustentar, por exemplo, tem pessoas que têm rede de apoio, têm dinheiro, têm moradia, têm uma vida muito boa, e ainda assim ela se sente sustentada a partir do outro. Quando ela começa a entender que ela não precisa do outro para poder ficar sozinha, isso torna talvez um término um pouco mais fácil. Só que também tem pessoas que não têm renda, não têm onde morar, não têm rede de apoio, não têm família. Então ela não vai conseguir sair dessa relação se ela entender isso. Mas a partir do momento que ela entende isso, ela consegue aos poucos investir em si e criar alguma coisa para se fortalecer. Isso leva tempo, mas é possível. Porque amor E eu próprio acho também que é amor, né? sim. Porque amor próprio também é amor. E aí, meus amigos, com essas eu acho que vale a pena a gente terminar esse episódio com essa reflexão, não é mesmo? Gosto, é. A reflexão é reflitam. Reflita. A reflexão é, vá pra terapia. Se questione. Se questione. Se olhe no espelho e pergunte. Exatamente. É amor? Não é amor? Quero sustentar esse amor? Não quero? Escute Lady Gaga. Ou era uma E perfeita um pagodinho ilusão? também. isso. Cilada, cilada, cilada. É sobre, Não entendeu? era amor. Não era. Tchau, gente. É isso. Tchau, beijo. Beijo. Tchau, gente.